pessoal! Nós somos da Liga Acadêmica de Patologia Médica e hoje a gente vai falar um pouco sobre câncer do colo uterino. Bom, o câncer do colo de útero, que também é chamado de câncer cervical, é uma neoplasia que se desenvolve a partir de alterações no colo do útero, que são causadas por uma infecção persistente por alguns subtipos do papiloma vírus humano, HPV. Além de ser o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, o câncer de colo de útero é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Além disso, segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 6 milhões de mulheres entre 35 e 49 anos nunca realizaram Papa Nicolau. Dentre os principais fatores de risco que estão relacionados com o desenvolvimento do câncer de colo uterino, temos a infecção pelo papiloma vírus humano, multiparidade, múltiplos parceiros sexuais, o início precoce da vida sexual, baixo nível socioeconômico, bem como o uso prolongado de anticoncepcionais orais. Sobre o HPV, sabe-se que existem mais de 40 tipos de HPV que infectam a mucosa genital, sendo 15 deles potencialmente oncogênicos. Além disso, entre as cepas de alto risco que relacionam-se com o câncer de colo uterino, as principais são o HPV-16 e o HPV-18, que respondem por mais de 70% dos casos de câncer de colo do útero. No entanto, sabe-se que o HPV causa outras doenças além do câncer de colo do útero. As cepas de baixo risco estão muito associadas com as lesões condilomatosas, sendo as principais HPV-31 e o HPV-33. O HPV também está muito relacionado com o câncer de faringe, tanto que hoje em dia, para fazer o estadiamento do câncer de orofaringe, é obrigatório testar para HPV. Além disso, o HPV também causa câncer da vulva, ânus e pênis, ou seja, toda a região anogenital acaba sendo comprometida, tanto que o exame ginecológico ele deve ser iniciado pela visão do períneo, seguida pela avaliação da vulva para se verificar a presença de lesões. Após isso, faz-se a abertura para olhar as paredes da vagina e parte-se então para o colo uterino, começando o exame propriamente dito. No entanto, a maioria das infecções pelo HPV é transitória, e essa infecção ela é muito comum na população, tanto que mais de 50% das mulheres que tenham vida sexual ativa vão adquirir o HPV em algum momento de suas vidas. Sobre a fisiopatologia, sabe-se que o principal local para o desenvolvimento do câncer é a junção escamocolunar, onde se tem o epitélio de transição, que é o chamado epitélio metaplásico. Primeiramente, o que acontece é a inoculação do vírus nesta região, e a partir disso, temos a persistência da infecção. Durante a replicação celular, ocorre a ação do HPV, que se adere ao genoma das células e começa a produzir células errôneas. Com o tempo, geralmente o organismo que tenha um sistema imunológico bom acaba conseguindo destruir essas células errôneas. No entanto, algumas vezes essas células desenvolvem sistemas de escape do sistema imune, ou no caso da pessoa ter uma queda na sua imunidade, acaba-se tendo a permissão para que as células errôneas se proliferem. É nesse momento que acontece a fase 3, que seria a progressão das células epiteliais infectadas para uma lesão pré-cancerosa ou displasia. As células pré-cancerosas são células que ainda lembram um epitélio relativamente normal, ou seja, elas são pouco alteradas. Então, tem-se o início do desenvolvimento da lesão, sendo primeiramente uma lesão de baixo grau, seguida por uma lesão de alto grau, seguida por um carcinoma de células escamosas in situ, e após, ele rompe a membrana basal do epitélio e se torna um carcinoma invasivo. Esse passo a passo é lento, demorando alguns anos para acontecer, o que justifica a importância de se fazer anualmente o Papa Nicolau. Os principais subtipos de câncer são os carcinomas de células escamosas, que respondem por 70% dos casos de câncer de colo uterino, e os adenocarcinomas, que respondem por 25% dos casos. Ainda temos os carcinomas adenoescamosos, que são mais raros e que possuem algumas particularidades, não sabendo ao certo se eles possuem origem adeno ou origem a partir do epitélio escamoso. No entanto, o principal tipo de câncer é o carcinoma de células escamosas. Como método de rastreio, temos a realização de um exame muito importante, muito efetivo, chamado de citologia cérvico-vaginal oncótica, popularmente conhecido como exame do Papa Nicolau. Esse exame é recomendado para todas as mulheres que já têm ou já tiveram relação sexual, principalmente aquelas mulheres entre 25 a 59 anos de idade. O objetivo desse teste é detectar alguma alteração do colo uterino, ou então ele detecta
células que estão negativas ou positivas para neoplasia intraepitelial ou alguma malignidade na ectocervice e na endocervice, de mulheres que estão aparentemente com o colo normal. Também temos novos métodos de rastreios, como detectar o DNA do vírus, do HPV, e também um teste muito importante chamado teste de Schiller. Esse teste, ele consiste também em uma inspeção visual do colo uterino, só que ele vai utilizar duas substâncias, ou se utiliza-se o ácido acético ou o Lugol. Esse teste ele é muito importante porque ele pode aumentar a capacidade de identificar áreas com lesões do colo uterino que muitas vezes podem parecer normais a olho nu. Então, como é realizado o exame do Papa Nicolau? Primeiramente, o profissional ele vai posicionar a mulher em uma posição ginecológica. Posteriormente, ele vai introduzir um instrumento chamado espéculo. Esse instrumento ele vai permitir a abertura do canal vaginal e visualização do colo uterino. O profissional ele realiza então uma inspeção visual tanto do períneo, do interior da vagina e do colo de útero, já tentando observar possíveis lesões, alterações nas regiões. A seguir, o profissional ele vai provocar uma pequena escamação, tanto da superfície externa do colo do útero, chamado ectocervice, com o auxílio da espátula de Aire, essa espátula de madeirinha demonstrada na imagem, e tanto da superfície interna do colo do útero, chamada endocervice, com auxílio da escova endocervical. É muito importante que seja realizada a coleta de células, tanto da região externa quanto da região interna do colo do útero, para um resultado mais fidedigno. Bom, posteriormente, essas células colhidas, elas vão ser colocadas em uma lâmina, posteriormente fixadas e encaminhadas para um laboratório especializado em citopatologia. Bom, nessa imagem vemos os possíveis resultados do rastreamento, sendo que na porção superior da figura, a qual estou apontando, temos representadas as imagens do exame de citologia cérvico-vaginal, que também é chamado de Papa Nicolau, e na porção inferior vemos os resultados da biópsia. Quando falamos em citopatologia, os resultados esperados eles podem ser ascos, ASC-H, lesão de baixo grau e lesão de alto grau. Já no caso da biópsia, a gente tem como resultados NIC1, NIC2, NIC3 e o carcinoma. Nessa figura A, podemos ver a citopatologia de um colo do útero normal, onde vemos as células do epitélio ectocervical, também chamado de epitélio escamoso. Essas células elas representam a camada mais superficial do epitélio, que é essa camada aqui. Ainda podemos ver que esse epitélio ele está maturando normalmente, porque a célula ela fica com um núcleo bem reduzido em relação ao tamanho do citoplasma, que é grande. Olhando para a biópsia do colo do útero normal, vemos essa imagem aqui. Pode ser observado um tecido íntegro no qual avaliamos todas as camadas do epitélio, ou seja, a porção basal com várias células, a porção intermediária, e à medida que as células vão ficando mais superficiais, vemos que elas vão tendo seu núcleo reduzido, sendo possível notar a maturação que essas células sofrem. Conforme o HPV entra nas células, ele vai alterando esse ciclo normal. Começa-se então a ter uma hiperproliferação celular e não dá tempo do epitélio maturar normalmente. Com isso, as células superficiais que estão representadas nessa imagem, elas vão ficando com um núcleo um pouco maior do que o tamanho considerado normal. As alterações dessa imagem elas são ditas como alterações de baixo grau, e uma característica interessante é a presença desse halo esbranquiçado ao redor do núcleo, que é chamado de halo perinuclear ou coilócito, que é sugestivo de lesões de baixo grau. No caso da biópsia, temos a representação do NIC1, no qual temos uma relativa preservação do epitélio, que se assemelha ao epitélio considerado normal, porém contando com uma proliferação da camada basal deste, ou seja, 1/3 do epitélio acaba sendo afetado. Ao passo que a lesão vai progredindo, temos outras características aparecendo. Na lesão de alto grau, como é possível ver nesta imagem C, na qual temos um aumento ainda maior do núcleo em relação ao citoplasma, temos também que o núcleo ele apresenta contornos irregulares e, além disso, a cromatina se torna mais espessa. Na biópsia, podemos ver um acometimento de 2/3 do epitélio, ou seja, das porções basal e intermediária, com alta proliferação celular e a presença de grandes núcleos na base. Esse é o NIC2.
Conforme vai evoluindo, outras alterações vão aparecendo, até chegar no caso do carcinoma propriamente dito, onde temos uma relação núcleo-citoplasmática ainda maior, com um núcleo enorme para um citoplasma pequenininho. Além disso, na biópsia, é possível verificar o acometimento de todas as camadas do epitélio, com alta proliferação celular em todo ele. Nesse caso, fala-se em lesão de alto grau NIC3/carcinoma in situ, ou seja, já temos o câncer estabelecido e o próximo passo seria o carcinoma invasivo. Bom, além de tudo isso que eu falei, ainda temos os possíveis resultados do Papa Nicolau, que são ASCOS e ASC-H. ASCOS é definido quando o patologista ele está em dúvida se o que ele está vendo é um epitélio normal ou uma lesão de baixo grau. E o ASC-H ele é definido quando o patologista está em dúvida se as alterações observadas naquele epitélio elas são provenientes de uma inflamação ou se são provenientes de uma lesão de alto grau. Bom, então, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a conduta adotada ela vai variar de acordo com o resultado do rastreamento e com a idade da mulher que está sendo investigada. Então, com isso, se o resultado for ASCOS pela citologia, a gente vai repetir a citologia em 3 anos se a mulher tiver menos do que 25 anos de idade, repetir em 12 meses se ela tiver entre 25 e 29 anos, e se ela tiver mais do que 30 anos, a gente vai repetir em 6 meses. Repetiu a citologia, se vir novamente ASCOS, aí a gente vai partir para a biópsia. No caso do resultado ser ASC-H, que é aquela situação na qual a gente não pode afastar uma lesão de alto grau, a gente vai seguir direto para a colposcopia. Quando for uma lesão de baixo grau, aí vai depender. Se a mulher tiver menos do que 25 anos de idade, vai repetir a citologia em 3 anos, porque a faixa etária ela é considerada como de baixo risco. E se tiver mais do que 25 anos, repete em 6 meses. Se vier alterado novamente, aí a gente parte para a biópsia. E, finalmente, se for uma lesão de alto grau ou um carcinoma propriamente dito, a gente vai partir direto para a colposcopia. Aqui temos representado a citologia de uma lesão de baixo grau, LSL, representada pela figura aqui à esquerda. Tem-se, então, um núcleo pouco maior do que seria o normal, às vezes podendo ter a presença de 2 núcleos até na mesma célula, porém, na lesão de alto grau, HSL, representada pela figura à direita, tem-se células com núcleo muito maior para um citoplasma muito pequeno. Aqui nessa imagem, a gente observa a biópsia de uma lesão de baixo grau, demonstrada à esquerda, e de alto grau, demonstrado à direita. Na lesão de baixo grau, as células ainda elas têm um pouco de maturação. Já na lesão de alto grau, a gente observa uma alta proliferação celular com núcleos espalhados por todo o epitélio. Aqui nessas imagens, a gente tem representado o carcinoma de células escamosas. Na imagem esquerda, a gente observa um carcinoma de células escamosas invasivo e bem diferenciado, observando então uma proliferação de células escamosas com produção até mesmo de estruturas de queratina, que são chamadas pérola córnea. Já na imagem direita, a gente observa um epitélio endocervical, que é glandular, está normal, mas ele está sendo invadido por um epitélio escamoso displásico, do tipo NIC3. Bom, então agora falando um pouco do outro tipo de câncer, que é um pouco mais raro, né, que é o adenocarcinoma, a gente trouxe um caso clínico para ilustrar. Então, paciente do sexo feminino, 43 anos, procedente de Pereira Barreto, São Paulo, com queixa de sangramento vaginal, é encaminhada ao ambulatório de ginecologia para avaliação de lesão exofítica em colo uterino. A colposcopia, a lesão exofítica, vegetante, sangrante, próxima ao orifício externo, medindo aproximadamente 1,3 centímetros no maior eixo. Foi realizada a biópsia e esfregaço citopatológico. Bom, então nessa situação, a primeira coisa que chama atenção é que teve a queixa de sangramento vaginal. E por ser uma lesão sangrante, isso já vai explicar o sangramento que a paciente se queixou. Outra coisa interessante é que a gente vê aqui, ó, próxima ao orifício externo. Se ela está próxima ao orifício externo, a gente imagina que é uma lesão que está saindo desse orifício. E devido ao fato do epitélio do orifício ele ser o epitélio glandular, essa lesão, né, esse tumor, esse câncer, ele tem maiores chances de ser um adenocarcinoma, que é o câncer de células glandulares, né, o câncer glandular, do que de ser o carcinoma de células escamosas que a gente estava falando até então. Aí,
Beleza, né? Foi realizada a citologia cérvico-vaginal, na qual a gente tem essas duas primeiras imagens aqui. Nessa primeira imagem, o que a gente pode ver são essas estruturas aqui que são semelhantes a dedos e que a gente chama de estruturas papilíferas, que é uma estrutura que, assim, possui um tronco principal, um eixo principal e vários ramos partindo desse eixo. Ao ampliar, né, o que a gente pode ver nas células? A gente pode ver que essas células, elas têm contornos nucleares completamente irregulares, tem cromatina grosseira, tem a sobreposição de núcleos. Aqui a gente vê a presença de uma apoptose. E aí, depois, né, foi feita a biópsia e os achados eles foram confirmados. Então, aqui a gente tem a biópsia, na qual a gente vê a presença de uma lesão papilífera, com a presença de eixos vasculares, né, eixos fibrovasculares, e ramos que partem desses eixos. Ainda falando sobre a biópsia do caso clínico anterior, o que vemos nessas imagens são os critérios de malignidade. Então, aqui a gente tem a presença de uma lesão papilífera contendo eixos fibrovasculares e sendo revestidos por células de padrão glandular, que seriam essas aqui. E às vezes também tendo a formação de estruturas tubulares. O quadro clínico do câncer de colo de útero compreende as fases iniciais frequentemente assintomáticas, mas podendo apresentar um sangramento vaginal, uma dispareunia, que é dor em relação sexual, e um corrimento. Na doença mais avançada, já aí apresenta dores pélvicas, lombares, que podem irradiar para a região posterior dos membros. Como prevenção do câncer de colo de útero, temos a implementação de medidas educativas no âmbito de disseminar o assunto, disseminar o que é a doença, orientar sobre a importância do exame do Papa Nicolau, sobre o uso de preservativos e um método de prevenção muito importante é a vacinação. A vacinação atualmente conta com 2 tipos de vacina. A vacina quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus, e a vacina bivalente, que protege contra os tipos 16 e 18 do vírus. Em 2014, o Ministério da Saúde ele incorporou a vacina quadrivalente contra o HPV no calendário nacional de vacinação do SUS. Atualmente, a dose está disponível de forma gratuita nas unidades básicas de saúde para meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. O tratamento do câncer de colo de útero, ele é bem variado. Ele vai depender principalmente do quadro clínico e do grau, ou seja, do estadiamento do câncer daquela pessoa. Entre os métodos cirúrgicos, temos a realização da conização, que é retirar uma área do colo do útero em forma de cone. Temos a criocirurgia, que vai tentar destruir as células tumorais por congelamento. A cirurgia laser, que vai tentar destruir utilizando feixe de luz intensa. Temos a histerectomia, que consiste na remoção do útero e do colo do útero. Em alguns casos pode envolver também a retirada das trompas, dos ovários. Temos a histerectomia radical, também conhecida como total, que é retirada do colo do útero, parte da vagina e dos linfonodos regionais. Temos a traquelectomia, que consiste em remover o colo do útero, parte superior da vagina, mas tenta manter o corpo do útero. Temos a exenteração pélvica, que é a remoção do útero, da vagina, parte distal do intestino grosso, além do reto e da bexiga. Esse procedimento é realizado em casos de câncer mais invasivos, mais avançados. Temos também a realização de quimioterapia e radioterapia, que pode ser feitos isolados ou também associados, a depender do quadro clínico do paciente.